Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre improviso, rap e repente, parte número 2. Então, o freestyle rap e o repente nordestino têm raiz em rimas, provocações e também no improviso. Então, são duas ligações diferentes. Nós temos o rap, que vai ter uma base lá dos Estados Unidos, que acabou vindo para o Brasil e se adaptando muito bem, e nós temos o rap nordestino, uma arte lá já do Brasil colônia, que traz exatamente aquele resgate lá de Portugal e vai trazer exatamente essa coisa do contexto e dessa competição. Então, são duas linguagens diferenciadas, mas tem uma coisa que une essas duas. Quais são? O improviso. Então, o improviso é uma coisa que está presente nessas duas linguagens. E nós vemos que o repente é uma manifestação cultural nordestina e a sua base são os versos rimados de improviso. Sua forma de duelo entre dois repentistas é chamado de desafio. Então, nós tínhamos lá no freestyle, que era exatamente o duelo, aqui não. Nós temos agora no repente o desafio. O desafio são duas pessoas que eles têm um instrumento musical e eles vão competir amigavelmente dentro de uma temática totalmente improvisada. Então, uma pessoa começa a temática que está improvisando, daí outra pessoa dá a resposta e ele continua dando a resposta até que tem um vencedor. E nós temos também os repetistas, só usam somente uma viola, além do duelo. O repente também interage com o público que indica o tema para improviso, que é chamado de mote. Então a gente vai ver que eles vão utilizar a viola. Por que a viola? Porque a viola tem uma harmonização muito boa. Então são 12 cordas. Então quer dizer, eles estão cantando e a viola está enchendo todo aquele ambiente abstrato com essa tonalidade. E inclusive com isso a viola, eles podem fazer exatamente vamos colocar aqui alguns pequenos arranjos. E no momento que ele toca 4 acordes nessa viola, é esse tempo que ele tem de improvisação. Então, quer dizer, a viola serve de certa forma, não falando mal, mas de certa forma serve para eles enrolarem um pouquinho, na hora que eles dão aquele toquezinho, é no momento que estão fazendo a criação. Tanto pode ver que, de repente, eles começam lá, estão tocando ali, e de repente para e começam a falar. Por quê? Ele estava improvisando naquele momento. Então, isso também o que acontece, o público vai dar uma temática, é chamado de mote. Então o público pode participar da competição e falar, eu sou violeiro, fale sobre asa branca. Então quer dizer, ele tem o tema e agora os dois repentistas vão poder improvisar sobre esse tema dado pelo público. E nós temos as poesias rimadas, improviso do repente, estão na literatura de cordel. No cordel também temos histórias populares, a fantasia do folclore nordestino. Então o cordel, ele vai usar uma temática que é importada lá de Portugal. Então Portugal trouxe a literatura de cordel porque eram livros vendidos em varais, então por isso que nós temos essa coisa de cordel. E no Brasil foi adaptada a questão de lenda, a questão do cotidiano, a questão do folclore mesmo brasileiro, é colocar isso vamos colocar num texto muito coloquial. E esse mesmo texto coloquial, que é aquele texto mais com a cara de povo, é colocado no repente. Por isso que eles têm essa grande simplicidade, grande abrangência. São muito similares dessa forma. E nós temos também, existe outra manifestação chamada de embolada. Embolado é quando dois competidores eles vão competir sem viola, eles vão utilizar somente o pandeiro e eles não fazem o refrão. Então, nesse momento, é tudo improvisado na primeira vez, não pode ter repetição. E o pandeiro é uma coisa simples, então quer dizer, não tem nenhum tipo de harmonia para ajudá-los. Então quer dizer que essa competição é extremamente técnica e não pode ter repetição de improvisações. Tem que ser uma coisa muito espontânea e muito rápida e também os dois estão fazendo esse desafio naquele momento, num tom bem humorístico, inclusive. Certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre improviso do rap e repente, parte número 2. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.